Está lá em Mateus 7. Quando fala, Senhor, 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 nós em teu nome expulsamos o demônio, em teu nome fizemos milagres, operamos maravilhas. Em teu nome nós fizemos grandes coisas. E Jesus falou, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, eles operaram milagres, eles fizeram maravilhas, eles entregaram a vida em prol para Deus, mas não para benefício do reino de Deus, para benefício próprio. Quantas vezes a gente vê isso no reino? É pessoas sacrificando a vida não para a obra de Deus, mas para benefício próprio. E Deus abomina isso. E no livro de Levítico 1, está muito bem especificado as instruções para realizar os sacrifícios de animais, que é conhecido ali como os holocaustos. Se a gente for olhar, existem vários tipos de sacrifício na Bíblia. Sacrifício de pecado, sacrifício de paz. Tudo isso é muito relatado no livro de Êxodo, Número, Levíticos, está falando muito sobre os sacrifícios. E esses sacrifícios, o holocausto, geralmente acontecia sempre pela manhã e à noite, no tabernáculo. O tabernáculo que Moisés construiu. E futuramente veio para o templo, quando Salomão construiu o templo, então o sacrifício passou do tabernáculo para o templo, o altar que Deus mandou Moisés construir, depois Salomão construiu o altar, tudo mediante informações que Davi trouxe para Salomão. E o sacrifício do pecado, que a gente fala que era um sacrifício por pecado, que o povo de Israel era para expiação, era sacrificar um cordeiro para Deus perdoar o pecado. Primeiro, o sacerdote tinha que sacrificar para Deus perdoar o pecado dele e da família. E depois, aquele sacerdote sacrificava um cordeiro pela nação. Está lá em Levítico, capítulo 4, do 13 ao 21. Quem tiver com papel e caneta e quiser acompanhar isso depois, vocês vão entender. Eu vou passando os versículos para vocês acompanharem. Está lá em Levítico 1, 29, também está falando sobre os holocaustos. Levítico 4, do 13 ao 21. Então, esses holocaustos, aqui da expiação pelo pecado, era para Deus primeiro perdoar o pecado dele, porque ele iria entrar no santo lugar para sacrificar a Deus, para fazer aquele holocausto. E se ele tivesse em pecado, a Bíblia fala que ele seria consumido. Então, ele teria que ser perdoado para depois pedir perdão pela nação de Israel. Então, começava ali pelo sacerdote, que era o novilho, tudo. E é o mesmo sacrifício que Cristo fez por nós. Então, Cristo era o cordeiro que ele sacrificou a própria vida para o perdão dos nossos pecados. Cristo não precisaria morrer por nós. Mas ele fez questão de morrer por nós. Ele se entregou por nós lá no início da criação de todas as coisas. Quem acredita que Deus é onipresente, onisciente, então ele sabia de todas as coisas. Ele sabia que aquele homem que ele construiu, que ele fez com as próprias mãos, lá na frente ele iria cair, ele precisaria de uma expiação pelo pecado, porque senão ele não seria perdoado. E Jesus falou, peraí, eu me prontifico a morrer pelo pecado. Então, Jesus Cristo foi o último sacrifício vivo pela humanidade. Então, foi o último cordeiro pelo perdão dos pecados. Então, agora, por esse sacrifício de Cristo, hoje a gente não precisa mais sacrificar animais, não precisa a gente derramar mais sangue para perdão dos nossos pecados. Hoje, o que a gente precisa derramar para o perdão dos nossos pecados são as nossas súplicas, são as nossas orações, são as nossas lágrimas, são as nossas entregas. Nós temos que entregar a nossa vida de coração para Deus. Esse é o nosso sacrifício, é se prostrar, é reconhecer que sem Cristo nós estamos condenados ao inferno, que sem Cristo nós não seríamos salvos. E que Cristo foi a última expiação pelos nossos pecados. E quando Cristo morreu no madeiro, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e todos os nossos pecados. Mas, pastor, se ele levou todos os nossos pecados, então eu não preciso pedir perdão. Precisa. Porque nós pecamos todos os dias. Cristo morreu para o perdão do pecado, vamos colocar dali para trás.
Aquelas pessoas que morreram em santidade com Deus, aquelas pessoas que estavam esperando, que creram em Deus, que creram que Deus iria enviar um Salvador, todos eles morreram por pecado. A Bíblia fala que Jesus desceu ao cativeiro e levou o cativeiro até os céus. O que é levar? Qual que é essa parte ali? O que explica isso? Que ele desceu e levou o cativeiro. Então, aquelas pessoas que morreram antes de Cristo, que morreram separado, lá em Lucas 17, deixa bem claro essa explicação, que fala sobre o Lázaro e o rico. Quando o rico fala, Abraão pede para que Lázaro vá lá e comunique os meus irmãos. Ali Jesus está deixando bem claro que aqueles que estavam no seio de Abraão eram aqueles que tinham morrido crendo na promessa do Senhor. Eles não estavam ainda desfrutando da promessa de Deus. Eles ainda estavam, teoricamente, aprisionados. Então, quando Cristo morreu, ele morreu pelo perdão, para perdoar todos os pecados daquelas pessoas para trás, tanto é que ele foi lá e levou cativo. E todos que estavam vivendo naquela época foi perdoado os pecados. O pecado daquela nação para trás foi perdoado instantaneamente, com a morte de Cristo. Pastor, então meu pecado hoje não é perdoado instantaneamente? Não. Hoje nós precisamos entregar o nosso pecado na mão de Deus. Jesus, eu pequei, eu errei, me perdoe. Se nós hoje não declararmos os nossos pecados para Deus, se a gente não reconhecer o nosso pecado, não reconhecer o quanto a gente é nada perante Deus, o quanto nós pecamos, não tem perdão pelos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados vem do nosso reconhecimento, da nossa confissão e do abandono. Não adianta eu cometer um pecado e pedir perdão para Deus, mas se não houve arrependimento. O perdão, para ser perdoado, tem que ter arrependimento. Mas, pastor, eu arrependi. Mas arrependi anteontem. Hoje eu pequei de novo. Arrependa daquele pecado que você cometeu e peça perdão novamente. Uma coisa que eu falo muito nos estudos. Meus irmãos, não deixa o pecado dormir com você. O que isso quer dizer? Não deixa o pecado dormir com você. É você deitar e dormir sem confessar o teu pecado para Deus e sem pedir perdão pelos teus pecados. Você não sabe se você vai levantar. Você não sabe se aquela foi a tua última noite. Então, reconheça o teu pecado à noite. Na realidade, nós temos que reconhecer o nosso pecado na hora que aconteceu. Aconteceu um pecado, eu pequei contra Deus, eu pequei contra um irmão, eu pequei contra alguém. Reconheça aquele pecado e pede perdão. Se eu pequei contra o meu filho, antes de eu pedir perdão para Deus pelo pecado que eu cometi, eu tenho que chegar até o meu filho e pedir perdão para o meu filho, para depois chegar para Deus e pedir perdão. Eu não me lembro o capítulo que está, nem um versículo, quando Jesus estava falando o seguinte: quando você vier trazer a tua oferta no gasofilácio e lembrar que você tem uma contenda com o teu irmão, que você tem uma pendência com o teu irmão. A palavra de Deus é muito clara, Jesus falando. Pega a tua oferta, coloca no altar do Senhor, vai, reconcilia com o teu irmão. Depois que reconciliado com o teu irmão, você vem, pega a tua oferta no altar e deposita no gasofilácio. O que Jesus quis dizer naquele momento? Que a tua oferta não seria aceita por Deus enquanto você não reconciliasse com o teu irmão. Está vendo a gravidade do sacrifício e do pedido de perdão? Deus não aceita nem a tua oferta. Jesus deixou bem claro, a tua oferta, se entrar no gasofilácio, mas você tendo uma contenda com o teu irmão, aquele dinheiro você jogou fora. Aquele dinheiro você jogou fora. Jesus disse isso, não com essas palavras, mas ele falou,
Você jogou o teu dinheiro no lixo, porque esse dinheiro não entrou, como diz, para a glória do Senhor. Mas antes de você depositar, você vai reconciliar com o teu irmão. Aí sim, eu vou aceitar a tua oferta. Aí a tua oferta será aceita. O que isso quer dizer com sacrifício e holocausto? Meu irmão, se você estiver fazendo um jejum em prol de alguma coisa na tua vida, ou em prol de alguém pela tua vida, mas você tem rancor, você tem mágoa, você está em contenda com alguém, vou te dar uma triste notícia, você está perdendo tempo. Você está jogando o prazer da tua comida fora. Você está perdendo aquele prazer da comida, se for o alimento, se for um café, se for um refrigerante, você está jogando fora. Porque se Deus não aceita nenhuma oferta, se você tiver contenda com o teu irmão, você acha que Jesus vai aceitar o teu jejum? Que é algo muito mais santo do que uma oferta? Então é um sacrifício vivo. Então é sacrificante você reconhecer o pecado com o teu irmão e você ir pedir perdão. É difícil, porque o perdão, você não está abençoando aquela pessoa que você ofendeu. Você está abençoando a tua vida. Porque se você tiver com mágoa, aquela pessoa, ela está continuando a vida dela. A vida dela está continuando, mas a tua está ficando presa, porque você amarrou uma corrente no teu pé espiritual que você não vai conseguir caminhar enquanto você não resolver este problema com teu irmão. Então, é sacrifício perdido. É um voto perdido. É uma promessa perdida. Então, Jesus foi o último sacrifício expiatório que teve por nós. E hoje, o nosso sacrifício é por base, não em sacrifício de sangue, mas em sacrifício de entrega. Sacrifício de entrega. Você se entregar por inteiro. Se eu me entregar pela metade para Deus, eu não me entreguei para Deus. Eu não me entreguei para Deus. Se você pegar uma nota de 100 reais, uma nota de 100 reais, o Abel, eu vou te dar 100 reais. Peguei uma nota, parti no meio, entreguei a metade para ele, e a outra metade ficou comigo. O que o Abel vai conseguir fazer com essa nota de 100 reais? O que ele vai conseguir comprar? Nenhuma bala. É uma metáfora, uma explicação simples, mas que faz a gente entender o que é uma entrega por inteiro para Deus. Vamos colocar quem tem filhos. Deus, eu entrego o meu filho para o Senhor na tua mão, mas está sempre tomando o filho da mão de Deus. Está sempre tentando resolver os problemas dos filhos. Então, o sacrifício no altar era feito na pedra bruta, lá no Antigo Testamento, é o sacrifício agora de animal. Então, a fonte de adoração começa com Deus e termina com Deus. E ajuda a dedicar os nossos sacrifícios a Deus. Então, a gente tem que começar o nosso sacrifício, a base do nosso sacrifício é Deus. Para quem que a gente vai dedicar o nosso sacrifício? A Deus. Seja ele qual for. Seja qual o sacrifício você estiver entregando para Deus. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, graças em sacrifício, glorifica a Deus. E ele mostra a salvação de Deus a todos aqueles que andarem no caminho de Deus. Então você tem que oferecer o teu sacrifício em graça. O teu sacrifício tem que ser em graça para Deus. O que é sacrifício em graça? Não pode ser aquele sacrifício penoso. Você tem que sentir prazer em estar fazendo aquilo. Não pode ser algo pesado. Se você está fazendo algo para Deus que você não está se sentindo bem, algo para Deus que você está com o coração pesado, se você for ofertar uma nota de R$ 2 que seja, mas aquele R$ 2 pesou no teu coração, você entregou aquele R$ 2. Vamos colocar R$ 5, que é 1 litro de leite. Se você está levando R$ 5 até o gasofilácio, e na hora que você está no caminho, você pensou,
no litro de leite que você poderia comprar com aqueles R$ 5, você jogou aqueles R$ 5 fora. Porque aqueles R$ 5 entrou no caixa da igreja, mas não entrou no caixa espiritual da tua vida. Se você for entregar qualquer valor em sacrifício para Deus, se você pesar naquele coração, aquela oferta vai entrar no caixa de Deus, no caixa da igreja, mas não entra no seu caixa, no banco espiritual que você tem com Deus. Então, se você for levar um dinheiro até o altar, se ele pesou o teu coração, aquele dinheiro vai fazer bem para a obra de Deus, mas não vai fazer bem para o teu reino espiritual. O significado, isso aí, Lucas, é correto isso. Sacrifício é um ato ou efeito de oferecer algo a alguém ou a si mesmo a uma divindade. Isso aí é o significado da palavra sacrifício, tá? Nos dicionários. Sacrifício é o ato ou efeito de oferecer algo ou alguém. Lembra que eu falei que sacrifícios vivos ali, dos Incas, do Maia, dos Astecas, que sacrificavam gente, ou a si mesmo a uma divindade. Uma oferta, substantivo masculino, plural, privação, despesa voluntária ou imposta. No Velho Testamento, era uma oferta imposta. Deus obrigou, você é obrigado a sacrificar uma ovelha, um boi, um cordeiro, um pombo, uma rola. Você era obrigado. Então, quer dizer, era um sacrifício imposto. Então, ali, quem não sacrificava ia pagar o preço. E hoje, o sacrifício, hoje, é voluntário. Hoje, Deus não impõe o nosso sacrifício. Mas ele deixa bem claro, você não é obrigado. Mas também não me cobre nada. É o que fala lá, trazei o dízimo à casa do Senhor, para que se enche teus celeiros e transborde os teus lagares, e depois fazei prova de mim. Deus mandou a gente fazer prova. Deus, olha, eu estou fazendo. Eu estou cumprindo uma ordenança do Senhor. Mas na tua palavra, fala que eu posso pedir agora. A tua palavra, eu estou requerindo na minha vida as promessas da tua palavra. Deus mandou a gente fazer isso. Traz. Agora, se eu não fizer na tua vida, você pode me cobrar. Então, Deus deixou bem claro. Pode trazer. Faça a tua parte, que a minha parte eu vou fazer. Agora, se você achar que eu não estou fazendo, pode me cobrar. Então, no Antigo Testamento, os sacrifícios eram dedicados a Deus pela nação de Israel, pelos judeus. Os animais eram levados aos sacrifícios para a glória de Deus. Era uma forma de cultuar a Deus. No Antigo Testamento, ninguém cultuava a Deus sem levar algo para Deus. Então, todas as vezes que o povo de Israel iria até o templo, até o tabernáculo, para orar, para se entregar para Deus, era obrigação ele entregar algo para Deus ali na entrada do templo. Ninguém ia de mão vazia até o templo. Então, ninguém chegava até Deus de mãos vazias. E hoje, é raríssimo a gente ir num culto, a gente leva a oferta uma vez por mês. A gente entrega o dízimo uma vez por mês. E vai no culto 2, 3 vezes por semana. Às vezes, muitas vezes, a gente vai num culto, a gente não leva, nem nós mesmos, só vai o corpo. A nossa aliança com Deus, a nossa intimidade com Deus, muitas vezes a gente não leva. Não é, eu tenho certeza que não é só eu. Quantas vezes, tenho certeza que vocês também já entraram num culto vazio e saíram vazio. Por quê? Porque nós entramos no culto com preocupações do nosso dia, com preocupação do que estava acontecendo naquele dia, com preocupação do que iria acontecer no dia de amanhã, e com isso, a gente vai esvaziando de Deus, a gente vai chegando até o altar de Deus, a gente vai até a casa de Deus de mãos vazias, a gente não leva o nosso coração, a gente só leva o corpo.
Nós temos que ser sacrifício vivo. É horrível, não é? Eu tenho certeza, não é só eu que aconteceu isso, acontece com todo mundo. Um dia ou outro acontece com alguém. E o sacrifício do Antigo Testamento ou era um produto do campo, ou era um animal. O nosso não é o caso. Então, a gente não leva mais animal, não leva mais 1 quilo de trigo, 1 quilo de cevada, 1 quilo de pães. A gente leva ou finanças, ou a gente entrega o nosso coração para Deus. A gente entrega a nossa vida para Deus.